E aí, família, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu falo um pouco baixo, vou tentar falar um pouquinho mais alto hoje, tá? Um prazer conversar com vocês. A gente já tratou de muita coisa aqui, mas todas dentro do mesmo contexto, né? A gente acabou de ouvir falar que o nosso próximo é a pessoa que está perto. E se aproximar é também ter contato com a dor e com as necessidades do outro, concordam? Apenas se aproximando, convivendo, a gente consegue identificar quais são as dificuldades do nosso irmão. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sendo guiados pela palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 11, a partir do versículo 30. Do 30 ao 36, diz assim: Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Ontem eu estava lembrando de um livro que eu li há 13 anos atrás, chamado Sobre a Morte e o Morrer. É de uma psiquiatra suíça que, lá em 1969, ela acompanhou dentro de um hospital os momentos de luto. Ela observou 3 categorias de pessoas. Ela observou a família, ela observou os religiosos que estavam ali naquele ambiente, e ela observou também as pessoas que estavam ao redor, cuidando, os médicos, enfermeiros. E nessa pesquisa, tratando-se da resposta religiosa ao luto, ela identificou que havia algumas frases que eram muito comumente faladas naquele momento. Então era muito comum líderes religiosos se aproximarem de alguém que tinha acabado de perder um familiar, dizer: Deus sabe de todas as coisas. Ou, Deus sabe o que faz. Ele foi para um lugar melhor. Na percepção da doutora Elizabeth Ross, a resposta a isso era diferente da esperada. Porque quando se falava isso, se pretendia acalmar o coração e consolar. No entanto, a resposta para as pessoas que estavam recebendo esse tipo de consolo era um afastamento, inclusive, de Deus. Era muito comum o resultado dessa abordagem ser um afastamento da pessoa da própria fé. Porque, afinal de contas, se Deus sabe o que faz e essa foi a vontade de Deus, Deus é culpado pelo meu luto. A gente começou a ler uma passagem que fala sobre isso, fala sobre luto. Está ali Lázaro, que no início do capítulo é dito que ele era conhecido de Jesus, mas não somente, mais à frente, como a gente leu, diz que Jesus o amava, ele era seu amigo. Lázaro havia falecido, e havia falecido, irmãos, pela vontade soberana de Deus. Afinal de contas, é no início do capítulo que chega a notícia: Lázaro está doente. Jesus, ouvindo isso, ele decidiu se demorar por mais 2 dias. E antes de demorar, ele diz: não se preocupem, essa enfermidade é para a glória de Deus. 2 dias depois de Jesus resolver o que tinha de resolver, é Jesus quem diz: vamos, porque Lázaro dormiu. Os discípulos dizem: ué, mas se ele dormiu é porque está bem, vai acordar. Jesus diz claramente: não, Lázaro morreu. Então,
Me parece que Jesus estava esperando Lázaro morrer, porque a morte de Lázaro geraria glória a Deus. Então, Deus é soberano sobre isso? Ele é. Tanto é que ele se demora propositalmente. Agora, o fato de Deus ser soberano não significa que ele é indiferente à dor do outro. Deus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus sabia que ao chegar lá, Lázaro ia ressuscitar. Que na noite daquele dia, Jesus estaria sentado na mesa com Lázaro, comendo. Ainda assim, quando chega lá, se deparando com a dor daquelas pessoas, se deparando com o choro das irmãs de Lázaro, se deparando com o choro dos religiosos, ainda assim, Jesus chora. Então, por que um Deus soberano que sabia que ele ia ressuscitar, chora diante da morte? Porque, como a gente falou, Jesus não é indiferente ao sofrimento. O sofrimento daquelas pessoas comovia o coração de Deus. A gente tratou aqui em mensagens anteriores que um termo é utilizado na época para isso de maneira muito comum, que é ele se compadeceu intimamente. Um termo grego que é utilizado para isso é splanknosomai, ou diesplanknon, dos intestinos, das vísceras. Naquela época se acreditava que os sentimentos mais profundos vinham do estômago. Então Jesus se compadecia intimamente. Isso vinha do profundo do seu ser, ou hoje em dia nós falaríamos, ele se comovia de todo o seu coração. Perceba que Jesus não se preocupa e nem se apressa em dar respostas teológicas, porque ele poderia se demorar e começar a explicar qual era o plano de Deus. Olha, eu sabia que ele ia morrer, ou então ele poderia ter falado ontem, não se preocupe, ele vai morrer, mas logo lá quando chegar eu vou ressuscitar. Ele não se preocupa, porque diante da dor, a gente sequer consegue raciocinar direito. Ele chega, a irmã de Lázaro vai até Jesus, Jesus disse, calma, ele vai ressuscitar. Ela, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas o Senhor deveria estar aqui. Jesus está explicando, mas ela não está compreendendo, porque a dor parece que tira de nós a capacidade, inclusive, de raciocinar, de racionalizar o que está acontecendo. É Jesus que está ali e que poderia dar a melhor explicação possível. Mas ele não faz isso. O que ele faz é chorar. Eu sinto que às vezes a gente pode ser apressado em dar respostas, como é o que acontece no estudo da doutora Rosa. Meu parente morreu, e aí eu me apresso em dar uma resposta pronta. Deus sabe o que faz. Foi da vontade de Deus. Mas as respostas nem sempre são suficientes para a gente lidar com o sofrimento. Quer um exemplo disso? O que é que você acharia se você tivesse perdido toda a sua família num dia só? Se você tivesse perdido todos os seus bens, estivesse perdido a sua saúde a ponto de cavar ou de coçar suas feridas com cacos. Parece que 3 teólogos seriam as melhores pessoas para cuidar dessa pessoa, ou não? Jó, passando por esse sofrimento, ele recebe 3 amigos. Imagine, você está ali, sofrendo, toda a sua família morreu naquele dia, aí chega lá para conversar com você, Diogo, Silas e Saulo, perfeito. Os 3 pastores. Os amigos dele, teólogos, começam a dar explicações teológicas sobre o sofrimento. Jó, foi por causa disso, você pecou, certamente. Presta atenção. Eles passam mais de 30 capítulos tentando levar Jó
a uma explicação teológica do sofrimento. E quanto mais eles tentavam explicar, mais a dor de Jó aumentava. Mais a revolta de Jó aumentava. E como aconteceu no estudo da doutora Ross, mais isso afastava o coração de Jó de Deus. Ele diz: Deus é culpado. Jó estava sozinho. Ele tinha amigos, mas estava sozinho. E mais, Jó se sentia abandonado por Deus. Não somente da sua presença como Deus, mas ele se sentia abandonado pela compreensão de Deus, porque na perspectiva de Jó, Deus estava tão distante dele, que ele não poderia compreender o que é o sofrimento de um ser humano. É em Jó 9,32, se a gente puder abrir junto, que Jó diz: por que Deus não é homem como eu? É em Jó capítulo 10, versículos 4 e 5, que ele diz: acaso o Senhor vê como eu vejo? Acaso o Senhor sente como eu sinto? Jó se sentia abandonado pelas pessoas e por Deus. Na perspectiva de Jó, Deus não era capaz de entender o que ele estava passando. Jó estava errado, irmãos. Em João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. É no capítulo 2 que ele diz: Jesus não precisa que ninguém explique a ele sobre o sofrimento humano, porque ele veio como um de nós e sofreu na pele. Ele sabe o que é luto, ele sabe o que é perda. É por isso que o autor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque a dor, ela não é para Deus somente uma questão subjetiva. Ele experimentou a dor. A resposta para o sofrimento de Jó não é a explicação, é a presença. A resposta para Jó é Cristo. A resposta para Jó é um Deus que está presente no sofrimento como homem, não somente como Deus. No capítulo 6 de Atos, aparece pela primeira vez um irmão chamado Estevão. Estava tendo uma confusão na hora de separar e distribuir a oferta para as viúvas. Esse irmão, mais na frente, no capítulo 7, ele é capturado, é colocado numa roda e ele é apedrejado. No auge do seu sofrimento, Estevão olha para o céu. Ele repete aquilo que Jesus falou na cruz: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o consolo de Estevão está porque ele olha para Deus e ele vê um como semelhante do Filho do Homem. Ele vê um homem igual a ele, sentado à destra de Deus. Existe uma dificuldade da gente entender Deus sem o próximo. E eu diria que é impossível, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter do nosso lado alguém que é igual a nós. Lá em Gênesis, quando o Senhor está criando o homem, Ele olha, a criação está perfeita. Aí Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Na maior parte das vezes a gente faz uma aplicação disso ao casamento. E é sobre isso, mas não somente sobre isso. Quem é que dá o diagnóstico que Adão estava só? Deus. Então, é verdade que Adão estava só? Sim. Agora, a que tipo de solidão Deus está se referindo? Porque não significa que ele estava sozinho. Adão tinha
havia uma hierarquia da criação. Então você tinha um homem que abaixo dele, sob a sua governança, estavam todos os animais. Então, Adão tinha sob o seu poder milhares de animais. Tinha gato, tinha cachorro, tinha leão, tinha tudo. E na hierarquia da criação, acima de Adão estava o Deus triuno. Ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que no tardar de todos os dias vinha e conversava com ele. Então, Adão estava só? Sim, foi Deus que disse que Adão estava só. Deus não mente. Mas a que tipo de solidão Deus está se referindo? Talvez Deus esteja se referindo ao fato de Adão olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: Deus tem a sua trindade. A pata tem o pato, o cachorro tem o cachorro, mas quem eu tenho? Quem é que pode me compreender? Quem pode saber o que é ser homem e governar sobre tantos? Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Ele precisa ter do seu lado alguém em quem ele possa se reconhecer. E essa é a narrativa bíblica. Diante do sofrimento e da dor, nós precisamos de alguém igual. Lembram de Moisés? Moisés é chamado por Deus. Moisés, você vai liberar esse povo. Moisés: Senhor, eu sou um homem de pesada língua. Aí Deus diz: não se preocupe, pega o cajado, jogue aí no chão. Aí ele joga uma serpente. Aí diz: aí, você tem o que precisa. Moisés diz: nada disso. Aí ele diz: calma, pegue o cajado, toque na água, que vai virar sangue. Ele faz isso, toca na água, a água vermelha. Pode ir, Moisés. Aí Moisés diz: não dá, Deus, não dá. Aí chega num momento que Deus diz: por que você não leva com você Arão? Aí diz: agora dá. No final das contas, irmãos, a gente tem um Deus que nos conhece, que sofreu o que nós sofremos, e por isso sabe o quanto é importante estar do lado de um igual. É por isso que ele diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque ele, Jesus, precisou de consolo. Quando ele está no auge da sua dor ali, ele pega duas pessoas e diz: vamos aqui orar comigo. E talvez uma das maiores dores de Jesus naquela noite do Getsêmani não tenha sido somente receber a resposta de Deus de que ele passaria pelo sofrimento, mas é sair de lá daquele local e ver os seus amigos dormindo, ver os seus iguais dormindo. A gente está falando sobre choro, e a gente só se compadece estando perto, tendo contato com a dor do outro, e ao mesmo tempo não estando indiferente a essa dor. Porque no final das contas, na matemática de Deus, e parece que é isso que acontece ali no Gênesis, quando tem meu irmão e um gatinho, um cachorro, parece que é igual a estar só. E parece também que na matemática de Deus, quando a gente se depara com um amigo que chega para a gente e diz: olha, minha mãe está no hospital, e você diz assim: irmão, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Parece que a gente está dizendo: você está sozinho. Quando a gente diz: irmão, preciso fazer determinadas coisas, preciso de uma carona. Parece quando a gente diz: eu vou orar por isso, tendo carro, a gente está dizendo: você está sozinho. Então a dor do outro, irmãos, não deve somente nos comover,
emocionalmente, mas deve gerar em nós uma reação, a ponto de fazer algo. A lágrima, ela vem, mas ela não mas ela é precedida da ação. Jesus chora, Jesus ressuscita. Ele sabe do poder, mas ele manifesta o poder, antes de manifestar o poder, ele mostra o seu coração, ele chora. Então o choro, ele precede a ação. Por outro lado também, a ação por si só, sem relacionamento, sem sentimento, ela é vazia. Porque a gente está buscando ser gente que se importa com o outro. Ser gente que pergunta. Eu lembro de alguns anos atrás que conheci um irmão que dizia, não pergunte se alguém está bem, porque se ele falar que não está, vai ser sua responsabilidade ajudá-lo a estar. Então, às vezes, a gente pode ficar querendo nem saber, querendo nem perguntar. O chamamento de Deus é para o contrário, é para sim perguntar como é que você está. E aí, quando a pessoa diz, eu não estou bem, a reação não deve ser, vou orar por você, vamos junto. Vamos começar a andar, vou te ligar. Eu tive algumas experiências na vida de ser ajudado por vários irmãos. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu ainda fazia minha primeira graduação, muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. E eu lembro com muito carinho de tem vários, né, mas um irmão específico que sempre chegava para mim e dizia, e aí, você tem dinheiro para ir hoje? Aí eu dizia, tenho, rapaz, está tranquilo, ficava com vergonha, né? Com o tempo, ele nem me perguntava. Ele chegava com um envelopezinho e dizia, Deus mandou eu te dar. Eu falei há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive um quadro grave de depressão e nada importava mais do que a presença dos meus irmãos. O meu processo de cura começou com a presença das pessoas. Começou com, eu vou na sua casa. Começou com, eu vou te buscar para ir no culto. Vou comprar uma pizza e vou ficar aí com você hoje. Orar, irmãos, é maravilhoso, mas não substitui a presença. Deus é um Deus que escolheu ser presente. E estando presente, ele teve contato com o sofrimento. Estando em contato com o sofrimento, ele decidiu, eu irei acabar com isso. O Jesus que chora ali, é o Jesus que chora no Getsemane, é o Jesus que morre na cruz e ressuscita para acabar com a dor. Ele diz que haverá um tempo em que não haverá nem choro, nem lágrima, porque todas as coisas se fizeram novas. Haverá esse tempo, irmãos, mas até lá, as pessoas sofrem. Até lá, existe dor. Até lá, existe necessidade. E não dá para a gente viver como se essas coisas não existissem. Não dá para a gente receber o recurso e não utilizá-lo. Não dá para a gente ter uma casa que seja só para nós, um carro que seja só para nós, um dinheiro que seja só nosso, um tempo que seja só nosso, um tempo que a gente desprende para tudo, menos para o outro. Um tempo que é desperdiçado e gasto sem levar em consideração que há pessoas precisando. Hoje, como médico, eu atendo em alguns lugares diferentes. Um deles eu trabalho numa comunidade lá na ilha de Veracruz. Eu vou 3 dias por semana lá. Eu não conheço um lugar tão pobre como aquele. Eu já tentei sair de lá várias vezes. Volta outra, eu já sentei com a minha esposa e disse, eu quero estudar para residência, faz mais sentido para mim sair de lá, ficar só na UTI, porque eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar menos, eu não vou ter que estar pegando lancha e carro. Mas, irmãos, eu nunca vi um lugar tão pobre como aquele. E eu venho de um lugar de pobreza, mas eu nunca vi tanta necessidade
eu chegar e dizer, olha, você precisa ir para a UPA, e a pessoa, eu não tenho dinheiro. Então a pessoa prefere ficar em casa para ver o que vai dar, porque ela não tem dinheiro de pagar R$20 para sair de lá e depois de 20 minutos estar numa UPA. Eu já atendi paciente que estava infartando e eu dizendo, você precisa ir para a UPA agora. E ela disse, eu não vou porque eu não vou ter como voltar. Eu disse, você vai morrer. Mas eu não vou ter como voltar. E a única alternativa é você tirar o dinheiro do bolso e dizer, vá, pelo amor de Deus. Lá é o único lugar que eu faço procedimentos médicos que eu não faço em nenhum outro lugar. Lá o que dá para fazer eu faço, porque se não fizer, aquelas pessoas não conseguem ir para outro lugar. Eu já tentei sair de lá, mas poxa, o meu medo é que chegue alguém lá que não se importa. E a carência não é uma carência somente financeira, é principalmente relacional. E no final das contas, irmãos, o que mais a gente busca e o que mais o nosso coração busca é relacionamento. Eu acompanho algumas idosinhas que eu atendo elas toda semana. Elas não têm mais nada. A pressão já está controlada, o açúcar já está controlado, mas toda semana ela vem. Aí ela senta, aí ela conversa, reclama da filha, aí diz que não aguenta mais, que vai sumir no mundo, que é coisa de mãe, né? Vou sumir no mundo. Qualquer dia você vai amanhecer e eu não vou estar mais aqui. Toda semana ela volta, porque ela quer se relacionar. Então, irmãos, no final das contas, Deus é um Deus presente que nos chama a ser presentes. Se você não tem teologia, existem coisas muito mais importantes do que as explicações, e é a presença. Estar presente, ser presente, é manifestar um Deus presente, que se manifesta através das nossas vidas. Queria concluir para que a gente consiga almoçar bem, trazendo algumas reflexões, irmãos. E eu acredito que a gente precisa sair daqui pelo menos pensando se a gente é mais rápido em explicar do que em amar. Se a gente está mais preocupado com as respostas curtas ou de nem perguntar para não se comprometer, ou se a gente está observando quem é o nosso próximo e o que ele está precisando. A outra pergunta é se eu me permito chorar com a dor do outro. E por último, se eu costumo estar presente para quem está presente, para quem precisa de presença. No final das contas, durante anos e anos, ter alguém que mesmo não sabendo falar e o que falar, estava presente, foi mais importante do que qualquer outra coisa. Na experiência de Jesus, como a gente leu, as pessoas dizem, ele ama Lázaro. A partir de quê? Porque ele chorou. O amor, ele pode ser manifesto com a lágrima, mas ele não para na lágrima, ele é efetivo. Chorar com os que choram é o mandamento de Deus em Romanos para a gente. Ele sabe o que é padecer, eu sei o que é dor, eu sei o que é chorar. E porque eu sei, eu me aproximo de quem chora para chorar junto. Não é só emoção, é comunhão, é intencionalidade. Essa foi a palavra que a gente ouviu muito nesses dias. Que tal se a gente puder ficar de pé, se a gente puder orar ao Jesus, para que Deus nos dê um coração mais presente.
vamos encerrar, gente. Glória a Deus. Isso é muito importante mesmo, viu, gente? Às vezes a gente às vezes não falar nada é melhor do que falar alguma coisa sem coração. Às vezes a gente dá dor do outro antes de falar alguma coisa, a gente tem que primeiro se importar, primeiro amar, primeiro falar, Senhor, me dá sentimento, pensar, refletir, deixar aquilo entrar em nosso coração, para então de fato termos alguma palavra, algum consolo. Uma expressão que Jó usou para os amigos foi: vocês são médicos que não servem de nada, né? Bem o que o William estava falando aqui, a gente fala coisas às vezes, a gente fala que não ajuda ninguém. Por quê? Porque não vem de um coração realmente quebrantado, que ama, que se compadece. Que o Senhor nos ajude nisso. É muita coisa, amém, gente? Mas o Senhor está trabalhando em nós, amém? E que Ele nos faça uma bênção para o mundo. Pai, nós te damos graças por essa manhã, pedimos que a Tua palavra, ela se aloje dentro de nós, e ela faça morada e nos transforme. Te damos graças por esse tempo, nos dá um almoço bom, uma tarde boa de comunhão, de lazer, de descanso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo, o Filho e a comunhão do Espírito sejam com a gente aqui, com quem a gente ama, que não está aqui, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.